perdão. Acho que nunca essa palavra esteve tão em voga, seja nos textos religiosos, na literatura chamada autoajuda, nos estudos da psicologia e nos estudos da neurociência. E sim, isso faz muito sentido e te traz mais qualidade de vida e mais saúde física e mental. Mas e numa perspectiva junguiana? O que seria o perdão? Meu nome é Luciene, eu sou mestre em psicologia, sou junguiana clássica, apaixonada por Jung e professora do yoga, principalmente no que se refere à neuropsicologia do yoga. E hoje eu quero falar um pouco dessa questão do perdão, que está assim tão estudada e tão falada em todos os meios. Como é que a gente pode pensar nisso dentro de uma abordagem junguiana? Bom, primeiro é importante a gente dizer o que é o perdoar, né? Em todos esses estudos, saindo um pouco da religião como algo que você faz para o outro, trazendo mais para a literatura científica. Então, a primeira coisa que a gente não é muito intuitivo, mas que é muito importante, é a questão de perdoar tem a ver única e exclusivamente com você. Ah, mas é auto-perdão? Não, estou falando de perdoar coisas que aconteceram com você, que envolveram pessoas, que envolveram o seu chefe, o seu ex, amigos, amigas, enfim, que envolveram pessoas com as quais você se relaciona, situações que você viveu, desde pai e mãe, né, até todas as questões do seu dia a dia. Mas como assim tem a ver comigo se na verdade foi o outro que fez alguma coisa? Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de perdoar, e aí tem toda a relação com a abordagem junguiana, eu estou basicamente dizendo que alguma coisa que está me machucando, né, que me machucou e que me machuca ainda, me machuca, me magoa, me causa raiva, ou seja, me afeta de alguma maneira, eu vou fazer com que essa coisa não me afete emocionalmente. Os afetos estão relacionados a emoções. Quer dizer então que eu vou esquecer o que a pessoa fez? Não, não tem nada a ver com esquecer. Mas eu vou olhar de uma maneira muito mais objetiva, muito mais fria. Eu não vou mais sofrer por aquilo que aconteceu, por aquilo que foi feito, ou que está acontecendo. Para exemplificar, contar aí uma situação que eu vivi com uma aluna numa pós na FGV. Ela trabalhava numa empresa, ela gostava da empresa, ela gostava do que fazia, ela gostava do ambiente, ela gostava muito do salário, que era muito bom. Inclusive, a empresa estava pagando aquela pós para ela, mas ela estava pensando em sair da empresa porque o chefe dela era uma pessoa que não dava para conviver. E a minha questão foi, ele é assim só com você? Ela falou, não, ele é assim com todo mundo. Todo mundo, tá tudo muito bem, mas ele é uma pessoa que é intragável. Mas se ele é assim e é com todo mundo, por que isso te incomoda tanto? E aí
foi bem legal, assim, porque ela repensou e, enfim, ela percebeu que aquilo tinha muito mais a ver com ela do que propriamente com aquele líder. Porque algumas pessoas vão trabalhar com alguém que é um tanto quanto intratável e não estão nem aí com isso, desde que esteja satisfeito com as outras coisas. Mas para algumas pessoas vai machucar muito. Vai machucar por quê? Porque tem alguma coisa lá dentro que já tem aquilo que eu estou vendo agora fora. Então quer dizer que esse chefe não é uma pessoa realmente intratável? Não, Jung vai dizer que as pessoas, né, com as quais a gente se relaciona e a gente projeta, elas vão ter sim alguma coisa. É como se fosse um ganchinho, né, que aí o que eu tenho engancha naquilo que é do outro. E esse ganchinho pode ser muito pequeno. Eu vou deixar depois aqui um parágrafo onde Jung fala desse gancho. Ele usa bem esse termo. Existe um gancho na pessoa, mas existe algo em mim também. E talvez até mais em mim do que propriamente no gancho, que pode ser um ganchinho muito pequeno, né? E por isso me afeta. Então eu vou dar um exemplo, e lembrando, é um exemplo, uma suposição, só para tentar deixar isso mais claro. Eu acho que os exemplos deixam mais claro, mas lembrando que não é uma regra, né? Porque numa abordagem junguiana a gente não tem regras. Cada pessoa tem uma construção aí de personalidade que é única. Mas só para exemplificar. Pensando ainda num chefe que eu tenho problemas. E aí eu começo a pensar que eu já tive problemas com chefes anteriores. E eu posso lembrar ainda que eu já tive problemas com professores. E aí eu posso concluir que eu tenho problema com figuras de autoridade. É possível, né? Existe uma possibilidade, não uma regra, mas uma possibilidade que eu tenha tido um complexo paterno que não foi muito legal. Eu tive um complexo paterno negativo. Pelo menos nesse aspecto de autoridade. E aí as questões, pessoas que têm autoridade, eu projeto essa dor que é minha, e se eu pensar no complexo paterno, eu tenho uma energia que está lá revestindo esse complexo, e que muitas vezes ela invade a consciência, ela se torna essa energia junto com o complexo, ele fica com mais energia que o meu complexo do eu e ego, né, que é o mesmo, e que é ele que precisa ter mais energia. Por que que o complexo do eu precisa ter mais energia? Porque é lá que está o discernimento, é lá que está o pensamento racional, lógico, meu foco, a minha concentração, a minha capacidade de discernir. Nos outros complexos, eu não tenho esse discernimento, eles são compulsivos. Ou seja, eles invadem a consciência de uma maneira autônoma, que eu não tenho controle, e eles não têm essa capacidade de discernimento. Quem tem discernimento é o eu ou o ego. Qualquer outro complexo que tome conta da consciência, porque tem uma energia maior que a energia do eu, ele vai ser compulsivo. E o que quer dizer? Que eu vou repetir. E aí eu não me dei bem com o chefe na empresa X, eu não me dei bem com o chefe na empresa Y, eu mudei de setor, também não me dei, porque eu não sei lidar com autoridade. Tá? E eu não vou conseguir lidar enquanto isso não for transformado.
E transformar para o Jung sempre vai exigir um movimento que é uma função transcendente do que está na consciência e do que está no inconsciente. Então eu preciso de um símbolo. O símbolo é carregado de energia para fazer com que isso aconteça. O conhecimento racional, apenas se ficar só na minha razão, ele não tem força para mudar o meu comportamento. Eu tenho que transformar o que está no inconsciente. E quem transforma é a consciência. Por isso que aquilo que está no inconsciente, essa energia, ela precisa vir para a consciência e formar um terceiro elemento. Não é só saber, não é só ter consciência de uma maneira racional. Ela acontece de uma forma emocional também. E aí muda tudo. Então, e é importante a gente entender que o que eu estou fazendo, quando eu falo do perdoar, vamos supor que eu tenho esse complexo paterno, tive problemas, e agora eu projeto isso nas figuras de autoridade. Quando eu estou falando desse perdão, eu estou falando de tirar esse excesso de energia do complexo paterno. Eu nunca vou tirar tudo, porque existe um núcleo arquetípico ali e outras coisas podem aparecer. O processo de individuação é para o resto da vida. Esse desenvolvimento da personalidade é para o resto da vida. O autoconhecimento é para a vida toda, não vai ter um fim. Mas eu vou tirar esse excesso que está me atrapalhando e isso vai para onde deve estar, que é no complexo do eu e do ego. Tá bom? Então, por isso que eu estou dizendo que tem a ver com você. Então, esse deslocamento da energia vai acontecer. E aí, eu tirei a emoção daquilo. Então, eu posso lembrar do que aconteceu, mas aquilo não me traz a mesma emoção que me trouxe no momento que aconteceu. Ou eu não revivo as coisas, e não precisa ser a minha primeira lembrança, não precisa ser da origem, porque para o Jung a gente nunca chega na origem realmente, mas eu posso já ter vivido outras coisas, e provavelmente vivi outras coisas que eu lembro e que eu percebo que é uma repetição. Isso quer dizer que tem alguma energia presa, e provavelmente ela vem, a gente vai cavando, vai chegar em complexo paterno e materno. Eu até quis falar do paterno porque a gente só ouve falar do materno, mas os dois, eles são estruturais, eles são, na verdade eles são dinâmicos, mas eles vão ajudar a estruturar ânima e ânimos que vão fazer parte da minha personalidade. Eles vão ser integrados na minha personalidade. Então, todos os meus relacionamentos, eles são moldados por essas relações iniciais que eu tive. Bom, o perdão, então, não é esquecer, não é voltar a conviver, a não ser que eu decida que é o melhor. Então, por exemplo, no caso da aluna que tinha problema com o chefe, quando você traz a energia para o lugar correto, você consegue ter uma avaliação que é uma avaliação com discernimento e não com emoção apenas. E aí, ponderando, ela viu que dava muito bem para conviver com aquela pessoa que era impossível conviver, porque existem outras tantas vantagens. Quem vai dizer se eu realmente transformei? É o próprio inconsciente, na verdade, pelos sonhos, pelos sintomas. Então, vamos supor, isso foi só racional, mas não houve transformação, é capaz que eu comece a adoecer naquela convivência.
tá? Porque eu tive uma decisão que, na verdade, não veio acompanhada do conteúdo inconsciente que faz aquilo me afetar. E aquilo continua me afetando mesmo que eu negue. Afeta mais ainda, né? Se eu negar, afeta mais ainda. Mas quando eu consigo fazer a transformação, eu vou conseguir discernir e vou conseguir fazer a escolha. Então eu vou voltar a conviver com essa pessoa. Se não é algo compulsivo, eu tenho como decidir não. Seja um chefe, seja um ex-relacionamento afetivo sexual. Mesmo que doa, porque não é porque eu estou discernindo sem emoção, a separação, o rompimento, o fim é sempre um luto. E há uma dor. Né? Então, mesmo que tenha havido todo o processo e realmente eu escolhi não voltar a conviver de maneira madura, né? Aquilo não me afeta mais, mas eu sei que se eu voltar a conviver vai acontecer tudo de novo e aí eu vou me sentir pior ainda. Então eu escolhi não repetir, mas aí eu finalizei. É uma morte. E toda morte tem uma dor. É uma dor para vir o renascimento. Mas não é alguma coisa que eu vou passar tranquilamente, não. Toda escolha que a gente faz, você abre mão de uma outra coisa. E às vezes, abrir mão de alguma coisa, principalmente algo que foi importante, né? Claro que vai ter uma morte aí que vai ser dolorida. Mas aí você tem a perspectiva de mudança que te ajuda a fazer essa transição. E, na verdade, quanto mais fortalecido está o seu eu, mais facilidade você tem para fazer essa transição nos momentos difíceis, nos momentos de dor. Você vai ganhando força. É como se você fosse qualificando, né? O seu eu, seu ego, para lidar muito melhor com as escolhas, com aquilo que você se frustrou, com aquilo que foi doído, mas que você percebe que para você manter a sua própria dignidade, o seu próprio amor próprio, né, você precisa se afastar de alguma situação, seja lá no seu trabalho, no local que você está, com alguma amizade, enfim, na situação que for, ok? Bom, se ficou dúvidas a respeito, deixa aí nos comentários, me pergunta, vou adorar responder para você. Deixa seu like no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo tem relevância. Se inscreve no canal também. Eu estou demorando para publicar vídeos, mas é por uma boa causa, né? Eu estou muito mergulhada em estudos, tanto na neurociência do yoga, quanto na psicologia analítica, nos livros de Jung, e a minha ideia é reverter tudo isso que eu estou investindo em aprendizagem, em conhecimento, e trazer para você da maneira com mais exemplos que eu consegui. Se os exemplos também não foram claros para você, se você quiser perguntar mais, me conta, se inscreve, que isso também me incentiva a continuar esse trabalho. E eu te aguardo no próximo vídeo. Obrigada. Om.